paz do Senhor Jesus, meu amado. A paz do Senhor. Um bom dia para você. Que o Senhor possa estar trabalhando, atuando na sua vida. Que hoje o Senhor possa falar com você, falar comigo. Que o Senhor possa encher o nosso coração de paz. O Senhor está com você. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. Irmão, o Senhor é o nosso aliado. Ele é o teu aliado. Ele é aquele que está ao teu lado agora. Então acredite, confie. Se existe alguém que está interessado em tua vitória, é Deus. E tão certo como o inimigo está interessado em tua derrota, tão certo como o inimigo fará tudo para te destruir, Deus fará tudo para te levantar. Deus fará tudo para te dar vitória. Vitória. Ele tem exércitos trabalhando para isso. Ele tem autoridade que nenhum outro ser tem. Tão certo como o diabo mira em você para tirar a sua motivação, o Senhor nosso Deus mira em nós para nos dar autoridade. Você tem autoridade. Em nome de Jesus, creia nisso. Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar com você agora. Creia nisso. Você sabe que a gente às vezes fala uma coisa, a gente faz coisas, a gente fala com Deus coisas e depois nós acabamos duvidando daquilo que nós mesmos falamos. Nós dizemos para Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma resposta. Senhor, fala. Levanta, Senhor, a tua voz e fala. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor fala por meio dos seus profetas. E fala por meio das Escrituras. E fala por meio de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor fala conosco. A palavra do Senhor é a resposta de Deus. E quando Ele fala, a gente fica meio duvidoso. Será que foi comigo? É com você. É para você. Amém? Essa manhã é para você. A palavra de Deus agora é para você. E o texto que o Senhor me levou a refletir nessa manhã, para nossa oração, está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Nós vamos ler apenas o verso de número 24, que diz assim: Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. E ele continua a frase dizendo: Ajuda a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Imediatamente, agitando-se, saiu, deixando como se estivesse morto. Muitos disseram: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Eu tenho algumas palavras aqui para dizer para você. Palavras de Deus para você. A primeira mensagem que eu quero chamar a sua atenção é que essa história é uma história conhecida de nós todos. É a história de um jovem que vezes era lançado no fogo, vezes era lançado na água, que buscava o suicídio, mas isso era feito por um espírito imundo que o atormentava. Um espírito terrível que o atormentava. O pai desse jovem leva esse jovem até Jesus. Ele encontra-se primeiro com os discípulos e depois com o próprio Jesus. E chegando diante de Jesus, ele pede a cura. A primeira lição que eu aprendo aqui é que os discípulos falharam no primeiro momento. E ele vai até a Jesus, ele não desiste. A primeira lição que eu aprendo com esse homem é que eu não devo desistir. E essa palavra é para você nessa manhã. Você não deve desistir. Algumas vezes as coisas darão errado, algumas vezes as coisas não funcionarão dentro do planejado.
Algumas vezes aquilo que deveria dar certo não funciona. Algumas vezes isso pode acontecer. Em alguma ocasião isso pode acontecer. Mas a palavra de Deus continua dizendo que aquele moço esperou Jesus. Ele esperou Jesus. Então eu te digo uma segunda coisa que eu aprendo: espere Jesus. Espere Jesus. Por mais difícil que esteja, espere Jesus. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele não vai chegar tarde demais. Ele vai chegar. Espere em Jesus. E ele ficou ali esperando Jesus. Ele ficou esperando Jesus voltar, querido. Ele ficou esperando Jesus retornar. Quando Jesus aparece, então ele chega para Jesus e diz: Jesus, o meu filho, Senhor. E eu aprendo uma terceira lição. Na frente do Senhor, diante do Senhor, a atitude mais correta é clamar. É clamar misericórdia. É clamar pelo amor de Jesus. É clamar pelo poder de Jesus. A coisa mais correta a fazer é usar dessa oportunidade de maneira positiva. Então ele viu Jesus e prontamente foi até ele. Querido, vendo Jesus, não espere mais nada, peça logo, peça agora, peça nesse instante, não deixe para amanhã, faça agora. Porque você não pode orar agora? Porque você não pode clamar agora? Pode! Você pode dobrar os seus joelhos assim que acabar essa oração. Você pode dobrar os seus joelhos assim que acabar essa transmissão. E você pode orar, sim, você pode. Você pode clamar e não perca essa oportunidade. Mas as lições que esse homem passa para nós ainda continuam. Jesus então chega para ele e diz: eu posso realmente fazer todas as coisas. E aí há uma quarta lição: Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus pode realizar qualquer milagre. Jesus pode realizar qualquer obra. Mas aí Jesus faz uma pergunta a esse homem. E ele diz a este homem: você crê? Você crê? E aí entra uma coisa interessante. Muito interessante. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus então chega para este homem e pergunta: você crê? Você crê que eu possa fazer? E eu aprendo uma quinta lição. É muito importante acreditar que Jesus possa fazer. É fundamental que acreditemos que Ele possa fazer. Mas a resposta desse homem nos dá uma sexta lição. Ele diz, e imediatamente ele diz: eu creio. Mas ele continua dizendo: ajuda a minha falta de fé. E agora eu aprendo uma sexta lição com este homem. Ele não tinha a convicção da fé. Querido, nem sempre nós teremos essa convicção da nossa fé. Nem sempre estaremos convencidos de que cremos. Nem sempre estaremos convencidos. O problema, quando se estende por muito tempo, as nossas emoções são envolvidas. As nossas emoções são colocadas nisso. Quando a luta se estende por muito tempo, as nossas emoções ficam comprometidas. Os nossos sentimentos ficam comprometidos. E a certeza, a convicção deste homem, ela foi abalada. As emoções dele confundem a sua fé. Você percebe isso? Ele diz para Jesus: Senhor, eu creio. Irmão, e eu vou dizer uma coisa para você: se ele não cresce, ele não iria atrás de Jesus. Se ele não acreditasse, ele não buscaria Jesus. Se ele não confiasse, ele não iria atrás dele. Ele não esperaria Jesus voltar. Ele não ficaria aguardando Jesus descer do monte. Ele não ficaria, não, ele iria buscar outra saída, ou saída alguma, iria desistir. Mas as nossas lutas confundem a nossa convicção. E nem sempre estaremos emocionalmente convictos. Talvez hoje você não esteja convencido de que crê o suficiente. Talvez hoje você não esteja convencido de que acredita o suficiente. Mas o que é a fé? A fé, segundo Hebreus capítulo 11, é um firme fundamento nas coisas que nós esperamos e a certeza
das nossas expectativas em Deus, de que elas vão acontecer. É um firme fundamento em Deus de que Ele vai fazer. É a certeza de que Ele tem poder para fazer. Por isso, a fé, ela pode ser também traduzida como uma esperança certa. Uma esperança certa, segura. Ter fé é ter uma esperança convicta, não é esperança tola, mas nem sempre nós estaremos emocionalmente convencidos. E este homem nos dá uma sexta lição. Ele diz: ajuda a minha falta de fé. E em paralelo com a palavra que o Senhor disse, sem fé é impossível agradar a Deus, era hora de Jesus dizer: então eu não vou te ajudar, homem. Mas ele ajuda. Porque o que faltava àquele homem não era fé, o que faltava àquele homem era convicção. Querido, não te falta fé, talvez te falte a convicção de que o que você tem é suficiente para Deus. Amém? O que você tem é suficiente. Jesus Cristo certa vez disse: se você tiver fé como um grão de mostarda. E às vezes a nossa convicção, olhando para a nossa fé, isso não é nada, Senhor. Eu não acredito que isso seja capaz de fazer alguma coisa. Mas isso é capaz de fazer. Porque não é também pela dimensão da tua fé. Não é pela dimensão da sua estrutura. Não é pela tua convicção, pela tua certeza. É por Ele. É por Ele que as coisas serão feitas. Então aquele homem nos dá uma sexta lição. Jesus repreendeu o espírito que atuava naquele menino. E eu aprendo uma sétima lição. Jesus sempre agirá, mesmo que a gente ache que não tem fé suficiente. Então, se você clamar ao Senhor hoje, Ele vai agir. Mesmo que você não esteja convicto, 100% convencido de que Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir. Jesus repreendeu o espírito daquele menino. E diz a palavra de Deus que ele caiu como morto. E todos ao redor olharam e disseram: ele está morto. E eu aprendo uma oitava lição com esse jovem, com essa história. Eu aprendo que às vezes a ação de Jesus causa em nós a impressão de que ele fracassou. A ação de Jesus às vezes não é a ação que nós esperamos, então em nós nasce uma ideia, uma expectativa de que ele falhou. E todos olharam para aquele jovem e pensaram: ele morreu. A oração de Jesus fracassou. E eu aprendo uma oitava lição. Às vezes nós chegamos a essa convicção. Mas o Senhor tem uma história para completar aqui. E a palavra de Deus diz que Jesus, tomando aquele menino pela mão, ele ordenou para que aquele menino se levantasse, e ele se levantou. Ele não havia morrido. Então eu aprendo uma nona lição. Nunca, 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 nunca Jesus vai falhar. Nunca ele vai falhar. Ele nunca vai deixar de fazer o que ele tem poder para fazer. Ele nunca, jamais falhou. E ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não vai falhar. E ainda que todos olhem e digam: morreu, acabou, ele fracassou, ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Acredite nisso. E eu aprendo uma 10ª lição com essa história. Eu aprendo que aquele homem que esperou, que acreditou que não tinha fé, que sua convicção não estava segura, que aguardou Jesus,
que teve um momento de fracasso com os apóstolos, que viu Jesus orando e o seu filho como morto, saiu dessa história com seu filho vivo, com seu filho restaurado, com seu filho curado, com um testemunho de vitória. Aleluia! Aleluia! É assim que terminam as histórias onde a fé atua. É assim que cada história de fé termina. E é assim que vai terminar a tua história de fé. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Essa é a palavra de Deus para você. 10 lições que você deve guardar em teu coração. O Senhor não vai falhar. Ele não vai falhar. Espere. Creia. Ainda que a sua convicção não te convença. Não vá pela tua convicção. Não vá pela tua convicção. O coração do homem é enganoso. Continue esperando. O Senhor vai agir na tua vida. Amém.